Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada novamente pelo convite, um prazer estar aqui. Vocês têm uma cidade linda aqui, né? Como é bonito aqui, né? Paraíso mesmo. Uma bênção vocês chegarem aqui tão cedo também, né? Para estar participando de uma palestra. Parabéns pelo trabalho. E a gente pede que a espiritualidade amiga, que Jesus esteja conosco, né, nos inspirando, nos intuindo. Vou tentar falar bem devagar, porque eu sei que está sendo feita a tradução, mas se eu estiver falando rápido, me lembra, né? Diminui, vai devagar para a gente seguir a tradução, né? A gente está esperando aqui os slides, que aí dá para acompanhar um pouquinho melhor, mas antes deles colocarem, a gente já pode começar. Nós começamos então essa palestra contando a história de Militão Pacheco. Militão Pacheco, tá aqui vai passar. Militão Pacheco teve uma filha que nasceu com um problema, uma deficiência no coração. E ainda criança, ela desencarna. Claro, a perda de uma filha, de um filho, deve ser uma coisa muito dolorida, né? Mas ele não conseguia se recuperar. Para ele não conseguia superar a perda daquela filha. Então ele fica muito triste, muito desesperado, muito caído. E ele não era espírita, mas ele tinha um amigo espírita. E esse amigo espírita, vendo aquela condição dele, começa a explicar para ele: olha, eu sei que é triste, mas a vida continua. E vai explicando para ele o consolo da doutrina, né? A bênção. Com certeza um dia você vai ver sua filha de novo. Ela está em algum lugar, a vida continua. E ele vai aceitando aquilo. E sabemos, né, que nós não chamamos as pessoas, venham, tem que participar do centro, mas ele viu que o amigo viu que ele estava aceitando, né, bem a doutrina espírita e o convida. Você não quer ir à casa espírita? De repente você recebe um consolo ali e ele aceita. Quando ele aceita estar na doutrina e no centro espírita, chega lá, está tendo uma reunião onde está sendo lida uma mensagem e comentada. Ele chega lá e ele começa a fazer uma oração. Naquela oração ele vai pedindo, né, claro, dentro da mente dele, que se fosse verdade, que a vida continua e que os espíritos continuam em algum lugar, que ele tivesse algum sinal da filha dele. E ele pede então que ele sentisse um beijo da filha dele. Um beijo já seria o suficiente para ele compreender aquilo. E ele continua ali, ninguém sabia que ele estava fazendo aquela oração, e em um certo momento, tinha uma médium ali no grupo, e ela diz: olha, eu não conheço o senhor, mas eu vou interromper aqui agora para te dizer uma mensagem muito especial. Perto do senhor se encontra uma menininha, uma menina linda, e ela está te abraçando e te dando vários beijos. Ele se emociona naquele momento. E naquele momento, Militão Pacheco compreende que realmente a vida continua e ele começa então a estudar a doutrina espírita. Agora eu preciso do slide, André. Senão a gente não vai ver o Militão. E mais um pouquinho, gente. Muita. Sim, você pega aí dentro, por favor. Então é muito interessante, né? Quantas vezes nós temos pessoas buscando a doutrina espírita e querem, né? Às vezes a pessoa quer esse sinal, às vezes a pessoa tem um sinal e acaba não tendo, né, não acreditando. Quantas pessoas a gente vê que diz: recebi uma carta psicografada, mas eu não sei ainda se é ou não. Aquele beijo foi o suficiente para ele, foi o que ele queria. Militão Pacheco, nós começamos a contar essa história, que é ele exatamente que vai escrever esse texto pra gente, que chama O Espiritismo Pergunta. Ele nasceu em 13 de junho de 1866, e desencarna em 7 de julho de 1954. Vocês já ouviram falar de Militão Pacheco? Marcos conhece, depois você me fala que você já ouviu falar sobre ele. Ontem eu estava dando uma palestra, nós temos uma palestra, e nessa mesma palestra, e alguém disse sim, a gente já ouviu também. Não é um nome que a gente ouve muito falar, mas ele foi um grande... Muito obrigada. Ele foi um grande médico no estado de São Paulo. O que nós conhecemos sobre Bezerra de Menezes, todo o trabalho que Bezerra de Menezes fez,
Militão Pacheco fazia no estado de São Paulo? Ele cuidava de muitas pessoas, ele atendia pessoas que não tinham dinheiro para pagar, ele acabava pagando remédios para as pessoas, às vezes ele dava um dinheiro extra para a pessoa poder se alimentar, ele estava sempre praticando a caridade. E Militão, ele era um inspetor sanitário no estado de São Paulo e ele é muito importante para o espiritismo, que ele é um dos fundadores da Federação Espírita de São Paulo. Olha que incrível, né? A gente vai indo, gente. O problema é técnico, como funciona. E ele então... Aí passou. Passou? Isso. Olha, Augusto Militão Pacheco, né? Ele vai estar, então... Ah, você que passou aí, né, André? Ah, tá, eu tô passando aqui, tá passando aqui. Isso. Ele vai estar, então, nesse livro, a mensagem dele, que nós vamos estar falando hoje, é nesse livro, O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Diversos espíritos passaram mensagens nesse livro. E foi aí que veio essa curiosidade de dizer quem é Militão, porque entre os espíritos nesse livro está Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel e Militão Pacheco. Aí você fala, mas como assim? Quem foi Militão Pacheco, né? E esse livro foi lançado em 1961. E Militão, como eu disse, desencarnou em 1954. Então, pouquíssimo tempo depois que ele desencarnou, ele já estava no plano espiritual, fazendo parte de uma obra. Imagina, né, quem foi esse ser. E no prefácio do livro, os espíritos nos contam que quando eles estavam escrevendo essas mensagens, que seria parte desse livro, eles estavam estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente estuda lá no plano espiritual também. Então imagina todos esses espíritos elevados estudando ainda lá no plano espiritual, para a gente ver a importância do estudo, né? Então ele vai falar, né, sobre o texto que ele está estudando no Evangelho. Mas para a gente não entrar, para a gente não deixar ninguém curioso para se perguntar o que o Espiritismo pergunta, eu vou colocar primeiro aqui uma colinha para a gente ver quais são as perguntas, para a gente já ir pensando. Estão preparados para as perguntas, então? Não julgas que já é tempo de renovar? Então essa né, é uma das perguntas. A outra, sem renovação, que vale a vida humana? Esse é o texto, né? Já não é tempo de renovar? Será que nós não estamos nesse tempo de renovação, de mudar coisas dentro de nós mesmos? E aí nós vamos ver que ninguém melhor que Militão para falar sobre esse assunto. Porque lembra, ele foi ali no Espiritismo, pediu a resposta que ele precisava, que a vida continuava, ele começou a estudar. Ele se renovou ali, ele modificou a vida dele e começa a estudar a doutrina espírita e a trabalhar na doutrina espírita. Ele se renova, ele como médico, ele era muito competente, um nome muito conhecido como médico, e a esposa dele tinha uma dor de cabeça que não conseguia passar. Tudo que ele tentava fazer, ele consultou outros médicos e aquela dor de cabeça não passava. E aí um dia eles vão na casa de amigos e esse casal de amigos, a esposa desse amigo diz, olha, eu uso remédios homeopáticos. Eu posso dar para ela? E ele diz sim, porque já tentamos de tudo e essa dor de cabeça dela não melhora. Ela leva os remédios para casa, ela começa a tomar, né, o remédio da homeopatia e a dor de cabeça dela passa. O que ele faz? Começa a estudar homeopatia. Então Militão Pacheco é um nome muito conhecido também como um dos pioneiros da homeopatia, da divulgação da homeopatia no Brasil. Olha novamente a renovação dele, também como um inspetor sanitário. Ele tem que pedir as pessoas para se renovarem. Imagina, no começo ali de 1900, né, aqueles anos ali, a quantidade de pandemia. A gente fala de pandemia agora, mas pandemia sempre teve. A gente sempre sabe que de vez em quando tem um surto na humanidade de pandemia. Então tinha várias pandemias, febre amarela, peste bubônica, e ele tinha que ir nas casas das pessoas para dizer como estava. Imagina como era o saneamento básico dessas pessoas, como que essas pessoas viviam. Não tinha muita janela. Imagina as construções, porque as construções que ficam pra gente são as antigas, né? Que são bonitas, são as... Mas imagina o povo como que vivia, né? E ele ia lá e falava, olha, você tem que arejar mais a casa, você tem que abrir, você tem que limpar, para as pessoas se renovarem. E aí está tendo
uma pandemia de peste bubônica. Conhece a peste bubônica? Eu não sei nem como que ele vai traduzir isso em inglês, não. E que é aquela doença transmitida pelo rato, né, gente? Que mata e é contagiosa. E ele, então, tá ali, vai para o Maranhão, pede às pessoas, por favor, né, faça janelas, construa uma casa melhor, a casa de vocês vai valorizar mais. E ele vai pedindo, ensinando. E aí ele diz, olha, a gente vai conter essa pandemia, mas se vocês não modificarem, se vocês não renovarem a casa de vocês, isso vai voltar. E realmente ele fica no Maranhão por 2 anos. Por 2 anos essa pandemia é contida. Depois ele diz, não, as pessoas não estão modificando, ele volta para São Paulo. E novamente é dito que volta a pandemia, porque a gente pode falar, vai lá e faz, mas se a pessoa não fizer, não tem transformação, não tem renovação. Então é essa pessoa que está falando pra gente, né? Você não acha que é tempo de renovar? Foi essa pessoa que tanto pediu, foi essa pessoa que tanto se renovou, que vem dizer pra gente, olha, vamos nos renovar, vamos fazer alguma coisa. E antes de entrar no texto dele, nós vamos entrar então no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles estavam estudando para passar essa mensagem, né? No capítulo 1, não vim destruir a lei, instruções dos espíritos, a nova era e ao item 9. Onde é dito, né, fala dessa trindade Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? Nós colocamos ali a foto de Allan Kardec para representar o Espiritismo, mas a gente gosta sempre de falar que, na realidade, o Espiritismo não é representado por um homem, né? É a doutrina que veio, os ensinamentos dos Espíritos. Então nós temos que deixar isso muito importante. Claro, para a gente colocar ali Moisés, Jesus e Kardec foi mais ou menos como a gente quis colocar, mas lembrando sempre da importância que Kardec tem para a gente como codificador da doutrina, mas a doutrina vem dos Espíritos. E aí é dito, Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, o passo a passo, né, a fase dessa renovação que nós tivemos. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então Moisés vem num momento para dizer, é um Deus só. As doutrinas que pregam vários deuses não é a correta é um Deus só. E a gente vai ver hoje, né, mais e mais os povos acreditando em um Deus só, né, apesar da gente ver diferenças de como acreditam. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então ali, Moisés já vem, ele não traz o cristianismo ainda, ele não traz a moral cristã ainda, mas já tem ali o germe. Então, se nós formos observarmos os 10 mandamentos, o que Moisés vai falando pra gente? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ele fala o que não fazer. E se nós seguíssemos até hoje só os 10 mandamentos, a gente viveria muito bem. Mas Moisés veio numa época onde o povo precisava desse entendimento do não fazer. Não faça assim. Se nós formos reparar dos 10 mandamentos, só 2 não tem não na frente. O resto é tudo não, não, não. Não faça assim, não faça aquilo, né? Os 10 mandamentos foi qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então ali já era uma luz, estava tudo escuro. Agora vem um farol para dizer, ó, esse é o caminho, né? Esse é o caminho que precisamos seguir. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar. Então, naquela época, era que podia ser feito. Aí vem Jesus. Quando Jesus chega, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Agora vem o Cristo para dizer o que fazer. Enquanto Moisés disse o que não era para fazer, Jesus vem e diz o que fazer. O que Jesus nos diz para fazer? Ame. Essa é a mensagem, né? Ame. Ame a si mesmo, ame o próximo, ame a Deus. Pratique a caridade. Então agora Jesus, né? Que agora já o povo está ali preparadinho do que não fazer, vem preparar o que fazer. Ame e faça esse trabalho que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo.
e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra. Então é essa moral que vai transformar a Terra. Quando nós conseguirmos, é claro, sabemos, né? Se a gente falar que todo mundo tem que amar todo mundo, é uma utopia. Mas cada um começando a fazer esse trabalho, quando um é tocado, a gente já vai tocando outros à nossa volta. E essa é a mensagem. Vamos fazendo essa transformação. Não adianta eu falar, só vou amar quando todo mundo estiver amando. Não. Eu vou começar a fazer esse trabalho. E aí cada vez vai ter mais gente amando. Mas ninguém ama, todo mundo passou outro para trás. Como que eu vou ser o bobo que ama, que ajuda, que cuida? Não, nós vamos fazer a nossa parte. Então é isso, né, que Jesus vem nos falar. E o Espiritismo vem falar uma coisa então mais importante que Jesus e que Moisés? Não. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. O Espiritismo não vem trazer nada de novo. A moral é a do Cristo. Ame, se melhore, se ame a Deus. É um Deus único. Mas ele é essa alavanca. Então a gente vai colocar aqui, né, a frase de Arquimedes, que viveu 287 a.C., e na parte científica, aqui que ele fala pra gente. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Não é assim? Então, se a gente colocar, né, comparar, fizer uma comparação dessa frase com o Espiritismo sendo a alavanca, se nós temos uma alavanca que é o Espiritismo, qual é o ponto de apoio? O ponto de apoio é Jesus. O Espiritismo só vai caminhar e seguir se tiver como ponto de apoio Jesus. Então, é esse ponto de apoio que temos. E quando essa alavanca, como ponto de apoio, Jesus vai mover a humanidade. E é isso que o Espiritismo, essa é a proposta do Espiritismo, relembrar a moral do Cristo para ser essa alavanca, para nos impulsionar. E o texto continua dizendo, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E cada vez mais nós falamos isso, né? Esse é o momento, né, de desenvolver ideias. E nós vemos todo tipo de ideia sendo desenvolvida. Né? As pessoas podem falar, nunca se teve tanta liberdade de expressão, principalmente no lugar que nós vivemos, né? Essa liberdade de falar, de desenvolver ideias, de conversar, de discutir assuntos. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então todas as ideias precisam ser muito conversadas. E aí, é o que ele está dizendo, acaba tendo abalos e discussões, porque um não concorda que é assim, outro concorda. E a gente está vendo cada vez mais isso, né? Eu até digo que chegue às massas e que a gente, mas que a gente tente evitar um pouco dessas discussões, desses abalos, mas nós sabemos que isso vai acontecer. Olha o que ele está dizendo ali, né? Se não dá para desenvolver sem lutas. Por quê? Porque nós, humanidade, nós estamos aqui, realmente a gente quer muitas vezes impor o nosso ponto, falar é isso e pronto. Muitas pessoas querem, né? E a gente acaba esquecendo um pouco de, não, peraí, tem que respeitar o outro. Mas é preciso dessa conversa. Teve uma época da humanidade que a gente vai ver, a pessoa chegava aqui, o líder religioso, falava é isso e pronto. Ninguém podia discutir, né? Então hoje a gente mudou. A gente vem aqui, todas as pessoas que frequentam o Espiritismo podem vir aqui, né? Tem que se preparar, tem que estudar, mas pode um dia chegar aqui, preparei um estudo, tem uma palestra em que você trabalhou toda a casa, né? Mas pode chegar aqui e falar, eu tenho esse estudo e eu quero apresentar. Então já não é mais uma pessoa que abre um local e fala, é isso e pronto, acabou, me entendam, né? Então hoje a gente está mais aberto para isso. E o Espiritismo já falando que isso aconteceria. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então, quando nós começarmos a entender, não, esse é o trabalho que nós precisamos fazer, né, essa conversa que nós precisamos ter, esse estudo, e nós vamos viver bem melhor. Sabemos que a gente está caminhando para isso, né? E aí, então, entramos no texto agora, o Espiritismo pergunta, de Melitão Pacheco, para a gente compreender, então, depois de todo esse estudo que ele estava fazendo do Evangelho nesse item, onde ele vai buscar, então, essa fonte para nos falar.
E ele começa o texto dizendo: meu irmão, podemos dizer aqui, meus irmãos, né? Não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimento da Terra. E aqui ele fala, né? Não se impressione apenas. Podemos nos impressionar com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente vê de desenvolvimento da humanidade, mas não se impressione apenas com isso, né? Então, antes, né, da gente se impressionar com outras coisas, eu gostaria de fazer um convite aqui para nos impressionarmos com o que a humanidade está construindo. Alguém reconhece essa foto? O que é isso aqui? Esse é o telescópio espacial da NASA, o novo telescópio James Webb. É impressionante, né? O que a NASA fez, o que a humanidade fez, o que nós como humanidade, porque um dia isso vai ser lembrado, naquele tempo foi construído. Vamos dizer que fomos nós, gente. As pessoas que viviam aqui, não somos responsáveis pelo James Webb. Eu não sei se vocês lembram, o James Webb foi lançado em 25 de dezembro de 2021. Você lembra do... a tradução. Muito obrigada por falar. Então esse é o James Webb. Pronto. Respira, toma uma aguinha. E o James Webb, então, foi lançado em 25 de dezembro de 2021, nosso presente de Natal. Eu lembro quando esse telescópio estava para ser lançado, eu falava assim, vai ou não vai? Ele vai chegar? O que vai acontecer? É muito emocionante ver isso, né? Por quê? Vamos falar um pouquinho dele. Esse é o James Webb aqui ainda. Olha o tamanho dos cientistas, tá vendo ali? Olha só o tamanho desse telescópio, só para a gente ter uma noção do que é. Cada coisa dessa é um espelho gigantesco que eles colocaram juntos. Fizeram todo esse trabalho, claro, né? Anos, o investimento imenso em dinheiro, né? Para mandar o James Webb. Mas como que manda um telescópio desse tamanho? Não tem como. Como você põe isso numa espaçonave e manda? Então eles estudaram e falaram, a gente vai fechar o James Webb para mandar para o espaço. A gente fecha ele, põe ele num foguete, porque não vai ninguém, né? E ele chega no espaço assim, fechadinho. Só que não vai ninguém junto com ele, é só o telescópio que vai, né? Ele tem que abrir. E só tem uma tentativa. Como se a gente abre quando a gente abre uma sombrinha, né? A gente abre a sombrinha, se a sombrinha vai para trás, não é quando tá ventando, né? E aí a gente vai, fecha de novo e tenta. Ali não. Se ele fizesse puff para algum lugar, acabou o James Webb. Não teria. Imagina um investimento desse tamanho. E o James Webb, né? Ele vai, chega assim, ele vai abrindo. Essa é uma simulação que tem, né, na internet, quem quiser ver. É até um videozinho, mas eu peguei só, né, algumas fotos. Ele foi abrindo, tá vendo as placas se abrindo? E ele abre todo para estar no espaço. E a NASA, então, manda em 12 de junho de 2022, ano passado, né, as primeiras imagens do James Webb. Essa é a imagem, né, em cima do Hubble. O Hubble é o telescópio que a gente já acompanhava, né, que manda imagens maravilhosas. Ele vai continuar trabalhando junto com o James Webb. Olha a imagem dele e olha embaixo a imagem do James Webb já. Ele tem um sensor infravermelho, então as imagens são melhores. Isso é a nossa conquista, né? Vamos nos impressionar com isso porque é maravilhoso demais. Essa é uma imagem do James Webb. Não é maravilhoso isso? É incrível ver, imaginar. Como assim? E tem muitas fotos, são muitas fotos. O website da NASA, a gente pode entrar, faz um cadastro lá, que é de graça, e ver todas as fotos que estão sendo mandadas pelo James Webb e pelo Hubble também. Então é muito bonito a gente acompanhar, né? Olha lá, o que tem a mais? Né? Nós estamos aqui, às vezes, com coisas tão pequenininhas, pensando em problemas tão pequenos. Olha quão maior, né? Nós temos quantas conquistas a mais a humanidade tem para fazer. Aqui Júpiter. Júpiter, que o livro
Livro dos Espíritos, na questão 188, tem uma nota lá dizendo que Júpiter é mais avançado do que a Terra. Viver em Júpiter é indescritível, dizem eles, né? É tão maravilhoso. Já pensou? Parece uma viagem, né? E quem está aqui a primeira vez, ou quem não tem o conhecimento espírita, o Espiritismo vai nos dizer, né, que todos os planetas são habitados com alguma forma de vida, né? Alguns mais adiantados, outros menos adiantados. E não poderia ser diferente quando a gente vê, né, sendo descobertas aí galáxias. Nós fazemos parte de uma galáxia, que o sistema solar está lá pequenininho, né, dentro da galáxia, e agora eles estão descobrindo outras galáxias. Então não é possível que só a Terra tenha vida, né? Então é isso, a gente compreender que há muito mais vida, que há, né, há muito mais para aprender, para descobrir, para se desenvolver, para se renovar. E aí ele continua, Militão Pacheco, no texto dele. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Então a gente faz toda essa viagem para fora. A gente pega esse telescópio para mostrar essa grandeza que a humanidade está conseguindo ver agora. Agora vamos imaginar um telescópio que pudesse ver dentro de nós mesmos. E aí nós podemos dizer, mas aí é um microscópio que você está falando? Não. O microscópio, ele veria o nosso corpo material, que é maravilhoso também, né? O desenvolvimento que está sendo feito. Tá, a gente vê essa parte, mas pensa se nós tivéssemos então um telescópio da alma, de vermos quem nós somos, não só agora nessa vida, mas quem eu sou verdadeiramente. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Nós estamos aqui hoje. Futuro. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Quem sou eu daqui a 10 anos? Vocês já imaginaram isso? Quem sou eu daqui a 20 anos? 30 anos? Quantos anos eu vou ter? Quem sou eu quando eu desencarnar? Como eu vou ser? Aonde eu vou estar? E é esse o convite agora de Militão. A gente pode se impressionar com as coisas de fora, com essas grandes descobertas, mas não se impressione apenas com isso, se impressione também com você mesmo. Nós precisamos fazer essa viagem dentro de nós mesmos. E ele continua dizendo, o teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Vou repetir. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. O que nós somos agora é o nosso corpo espiritual. Eu desencarnei, é isso que eu sou. Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas falando assim, tudo que a gente põe, tudo que a gente posta, as pessoas ficam sabendo da nossa vida, a gente não precisa postar nada, mas daqui a pouco chega o comercial do que eu gosto no meu telefone, tudo está sendo muito, parece que tem um complô contra a gente, né? Que tudo que a gente faz está na website, está aí pelo mundo, eles estão pegando a nossa informação, como que eu faço para me proteger disso? No plano espiritual é assim. A gente chega lá, não tem um pensamento nosso que a gente consegue esconder. Então, quem eu sou agora por dentro, essa viagem que eu estou fazendo por dentro agora, é tipo assim, as pessoas vão me ver como se estivesse aqui. Eu estou falando uma coisa e estou pensando outra, teria uma nuvenzinha aqui, ó, né, dizendo quem eu sou realmente, me mostrando. É isso que nós somos espiritualmente. Chegamos no plano espiritual, vamos estar onde eu sou, né? Que às vezes as pessoas nem sabem. Às vezes nem eu me dou conta mesmo. Se eu sou uma pessoa depressiva, se eu sou uma pessoa, né, que reclama muito, eu vou chegar no plano espiritual da mesma maneira. E quantas vezes nós chegamos e falamos, eu estou assim, ou eu sou assim por causa de tal pessoa. Eu estou assim por causa do meu trabalho. Não. Isso não vai ser uma desculpa que a gente vai poder usar, né? Eu estou assim porque eu sou assim. Porque qualquer ambiente que eu tiver, eu tenho que saber trabalhar, né, naquele ambiente para eu me melhorar. Gente, e é um trabalho difícil, né? Não é fácil, porque as pessoas nos influenciam o tempo todo. E a gente vai falar, mas no final, somos nós com nós mesmos, né? Vendo isso, o meu corpo espiritual, o meu corpo físico vão estar alinhados. Uma doença que eu trago para o meu corpo físico, eu estou trazendo essa doença para o meu corpo espiritual. E eu vou ter que me recuperar. E ele continua.
Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis. E trazes, no bojo do espírito, quer dizer, né, na capacidade ali do espírito, as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Dizendo que nós já tivemos várias encarnações. Nós já vivemos em muitos lugares, muitas vezes. Às vezes é difícil a gente ter essa compreensão, mas como assim? Né? Como que eu não lembro? Quantas pessoas falam isso? E a Emily então vai nos falar, vai nos dar essa noção de que tivemos várias vidas, que já tivemos em vários lugares. E ele então nos convida, né, a essa viagem. Estão preparados para ver quem nós somos por dentro? E ele diz: tua mente já possui nas criptas da memória, que quer dizer nas cavernas lá da memória, lá dentro, né, dentro, recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Nós temos uma cultura, um entendimento da vida muito maior do que só esse aqui que a gente entende agora. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Já tivemos então em lugares de destaque, em lugares de penúria, né? Já vestimos todas essas roupas. Às vezes a gente critica alguém que está no poder ou que está em alguma parte, né? Caiu aqui o André, voltou. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Por que nós achamos que uma raça é superior à outra, né, gente? Nós já tivemos em todas as raças. Nós reencarnamos, imagina, isso falando só da Terra. Né? Não vamos nem falar que reencarnamos em outro planeta. Isso a gente fala em outra palestra, né? Teus sentidos já foram arrebatados aos torvelinhos de todas as diversões. Né? Mas, nossa, por que a pessoa faz isso? Já fizemos também. Né? Então é esse olhar que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos. E ele diz: tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Então nós vamos trocando, né? Fazendo essa variação. Tem hora que eu mando, tem hora que eu tenho que obedecer. O que seria bem mais fácil a gente aprendesse que a gente tem que trabalhar em conjunto, já obedecendo, mesmo na hora que você está ali como líder, seria melhor, né? Porque senão você acaba quando tem que, olha só, agora eu não tenho mais poder, né? Que é a coisa mais difícil. E a gente traz aqui um exemplo de Eustáquio, que está no livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Que esse livro é de Abel Gleiser, pelo espírito Caiba Schutel. Esse livro é muito interessante, se vocês puderem ler. Ele tem até uma gravação, agora está saindo alguns livros no YouTube, ele tem, em português, uma pessoa que leu esse livro e está no YouTube. Então, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Vai contar a história desse espírito em 15 séculos, e vai ser falado 17 encarnações dele. Em 15 séculos todo mundo reencarna 17 vezes? Não. Cada um tem uma variação ali. Mas essa é a história de Eustáquio, que nós podemos então pensar em nós mesmos, né? Pensa então na nossa encarnação, como acontece. Há todo um planejamento espiritual. A primeira encarnação de Eustáquio, então, ele é um general. Um general, então, mau, que vive na França e faz muitas maldades. Naquela época a França nem chamava França ainda. Ele mata mesmo, ele dizima os povos, ele não quer saber. Faz muita maldade porque ele quer conquistar mais para o reino dele, né? Pro reinado que ele servia, que ele era um general. E ali ele faz muitas maldades. Aí ele desencarna. E aí Eustáquio, né, depois de muito sofrimento, claro, o livro especifica muito isso, né, o que ele passa, quanto tempo ele fica no plano espiritual, é feita então uma nova reprogramação, né, para ele nascer. Ele nasce num vilarejo rural, já pensou? Uma pessoa foi um general, nasce num vilarejo rural e ele até pede, né, mas eu não quero ser pobre. Eu não vou conseguir lidar com a pobreza. Não, você vai ter que estar aqui. Ele vai lá, nasce nesse vilarejo rural da Itália, tudo muito simples. Vem ele, desencarna. Aí ele nasce como um menino fraco e maltratado e vive nas ruas da Itália.
Imagina, alguém que foi um general, agora nasce, né, mendigando. Depois ele desencarna, ele nasce novamente na França e se torna um conde. Agora ele já, olha, tá a riqueza de novo. Não dá certo. Aí ele nasce novamente no Brasil, como índio. O Brasil não havia sido descoberto ainda. Então pensa como que ele nasceu. Só que até lá chega na tribo e ele faz uma confusão. Ele põe um contra o outro, mas ele faz uma confusão danada ali entre o pajé, o cacique. Desencarna de novo, não deu certo. Aí ele nasce na Eslovênia, pobre, deficiente físico e mental. Tem que dar um jeito, né? Então ali ele fica meio paradinho, desencarna. Aí ele nasce novamente na França e trabalha com cavalos. Mas ele faz tanta intriga. Ele está ali trabalhando com cavalo, mas ele só faz intriga. Ele põe uma pessoa contra a outra, ele faz uma confusão. Desencarna de novo. Aí ele nasce na França de novo. E apesar de ter uma boa educação, ele acaba participando das cruzadas, né? As ditas guerras santas. E ele então não dá certo de novo, desencarna de novo. E ele nasce como mulher. Essa é uma dificuldade para as pessoas. Como assim? Nasce como mulher, nasce como homem? Os espíritos vão nascendo conforme o planejamento, né? Ele nasce como uma mulher na França, sofre abusos do próprio pai, dos irmãos, é violentada, fica grávida, acaba dando a criança que teve e o pai acaba vendendo como uma escrava. Desencarna. Ela nasce novamente, uma nova programação como mulher novamente. Dessa vez, ela casa, tem alguns filhos, cuida muito bem dos filhos. Os filhos acabam sendo os algozes da vida anterior. Ela trata eles bem e acaba adotando algumas crianças. Imagina, gente, quando a gente vem como mulher, que maravilha, né? Deu uma melhorada. Tô falando nada contra os homens. Aí desencarna de novo, já melhor. Aí ele nasce na França, agora como homem novamente. E ele se torna a segurança de Joana d'Arc. Está na guerra de novo, mas a gente sabe que Joana d'Arc, Leon Denis vai nos falar sobre isso, né, no livro que ele escreve sobre Joana d'Arc, que tinha uma missão, Joana d'Arc tinha uma missão, tanto que é a espiritualidade que conduz Joana d'Arc, né, a vencer a guerra. E ele se torna uma segurança de Joana d'Arc. Então ele está do lado da guerra agora, mas do lado certo da guerra, né? Ele nasce na Itália, aí desencarna depois. Aí ele nasce na Itália, vira monge e depois se torna protestante. E nessa encarnação ele morre na noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu é uma noite muito triste que existe na história da humanidade, né? Que a Igreja Católica programa ali, né? Está tendo um casamento de duas famílias muito importante e eles programam ali um ataque, né, aos protestantes, porque essas famílias ia ser uma junção ali das famílias católicas e protestantes e se mata protestante, vamos diminuir. É muito triste. Ainda mais que eu estou dando um monte de fatos para ele, né, gente? I'm so sorry for you that you listen to this, because a lot of facts, yeah? I'm sorry. Ok. Deu uma paradinha. Aí, ele desencarna agora, imagina, ele não matou. Ele foi morto porque ele se tornou protestante ali. Desencarna, nasce na África e é escravizado e vai para o Brasil. Que deve ser uma das piores desencarnações, né, gente? Ser escravizado, imagina, né? Então aquela coisa aí do Brasil sendo colonizado, navio negreiro, ele é mandado, imagina o que é para esse espírito ali. Desencarna, nasce na Alemanha e participa da Guerra dos 30 anos. Olha como ele é belicoso, né? Ele está mais ou menos, acaba reencarnando nessa parte de guerra. Novamente, ele nasce na França, ele desiste da política e vai viver como monge. Agora ele não quer mais estar no poder. Desencarna e ele nasce novamente na França como um escritor e jornalista. Na 17ª reencarnação dele, desse período de 15 séculos, ele nasce no Brasil. Ele tem contato com a doutrina espírita. A doutrina espírita tá ali, né, já tem um tempinho, ele tem contato, ele se torna espírita. Ele vai para a Europa estudar, se torna um médico e vai então ser um trabalhador da Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial. Agora ele não mata mais, ele salva vidas.
Olha que bênção! Então, assim somos nós. Nós temos esse planejamento de reencarnações, né? Isso que o Militão está nos falando. Nós já vivemos várias encarnações. Há todo um projeto, há todo um preparo. Dessa vez você vai nascer em tal lugar, vai falar tal língua, vai participar. E muitas vezes, né, novamente leia um livro, muitas vezes aquelas pessoas que fazem parte daquele núcleo que ele trabalha vão vir, amigos e inimigos, né? Uma vez tem a mãe que acaba voltando, auxiliando. Então a gente vai ver que nós não estamos sozinhos. Há todo um preparo e o plano espiritual torcendo para a gente dar certo. O tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis ali, tinham as pessoas ligadas a ele, a esse planejamento, o auxiliando, mandando um recado, mandando, ó, é assim. Não é isso que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita no domingo, de manhã, é isso. O que eu tenho para aprender aqui? Uma frasezinha que a gente pegue, uma coisinha, você fala, isso foi para mim. Por quê? Porque a espiritualidade faz a gente falar, pensa mais nisso, reflete sobre isso, o que você pode mudar, né? E ele continua. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Não adianta a gente querer criticar alguém e dizer, como que essa pessoa faz isso, né? Nós já tivemos o nosso coração pulsando em todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Nós já vimos tudo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Já tivemos em todas as partes desse planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Já pensaram? Né? A gente já teve, nosso perispírito já foi para todos os continentes. Por que então a gente tem a ideia de uma raça superior que a outra? E Emmanuel vai nos falar sobre isso no livro A Caminho da Luz, onde ele vai falar das origens das raças brancas. Já falamos algumas vezes, né, que teve um lugar, né, que era um sistema solar chamado Capela. Um planeta estava lá nesse processo de transição, onde algumas pessoas não mais poderiam reencarnar lá. E Jesus, então, pede a essas pessoas, reencarna lá naquele planeta que está começando, com seres primitivos ainda, para os auxiliar. Né? Novamente, isso está no livro A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E está ali explicando a origem da Terra. Né? E chega, então, eles vão para a Ásia, reencarnados, claro, né? Mas com aquela noção de que havia algo muito melhor. Imagina, nós saímos daqui agora, com tudo que a gente tem. Quando está calor, a gente põe ar-condicionado, quando está frio, a gente põe aquecimento, nossa roupa, nosso transporte. E a gente vai para um lugar que não tem nada disso. Imagina, num corpo que você acha que é primitivo. Então, você tem uma coisa, uma ideia, que você não vai lembrar, mas está na consciência, né? Tem um lugar melhor, tem um paraíso perdido. Porque não é possível, eu preciso ir para esse lugar. Então esse povo reencarnou e alguns se rebelaram. Alguns diziam, não, eu vou sair daqui porque eu vou achar esse lugar. E eles então se deslocam realmente e vão para a parte da Europa, criando ali, como diz Emmanuel, num ato de rebeldia, né, as raças brancas, onde eles diziam, eu quero ficar separado, eu não vou me misturar com essas pessoas. Apesar deles também estarem com o corpo primitivo, eles achavam que, né, não, nós não somos desse povo, nós não pertencemos aqui. Por isso essa ideia, né, de um povo se achar melhor que o outro, porque eles vieram realmente de um lugar avançado, reencarnaram para auxiliar. É dito que, né, Emmanuel nos fala que muitos voltaram, mas ainda tem, imagina, ainda tem espíritos aqui, já pensaram nisso? E ainda se melhorando, né? E se a Terra passar para a regeneração e eles não se melhorarem, vai para outro, imagina. Né? Mas muitos já voltaram. Então a gente tem que compreender isso, né? Nós vamos renascer em todas as raças, homem, mulher, rico, pobre. Por que a gente vai fazer essa diferença? Vamos fazer o melhor no povo que nós estamos, onde nós estamos, com uma oportunidade que nos foi dada agora, né? Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes, que quer dizer guloseimas, de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões de moeda humana.
A gente fala assim, puxa vida, né? Eu queria essa moeda agora, essa riqueza agora. Não, a gente já dissipou isso, né? Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os trânsitos possíveis de nascimentos e mortes. Já tivemos mortes violentas, já tivemos mortes mais suaves. Então nós já passamos por tudo isso, né? A gente pode até falar, mas por que eu não lembro disso? Porque é um consolo nós não lembrarmos, né? Já pensou, gente, a gente lembrasse tudo isso? Olha a trajetória do Eustáquio. Já pensou lembrar de tudo isso? O que a gente fez? Quem que a gente destruiu? Você tentando lá salvar vidas, pensando, nossa, era eu que matava, né? Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Nós já falamos todos os idiomas. É ir lá na nossa memória, pegar aquele telescópio e buscar a nossa linguagem. Já pensou? E isso foi o que fez O Homem que Sabia Demais, né? É o nome do livro de José Carlos Leal, que conta a vida de Francisco Valdomiro Loureis. Vocês já ouviram falar de Francisco Valdomiro Loureis? Jamais, não. Ele era do sul, do sul do Brasil. Ele nasceu na República Tcheca em 1872. Ele era espírita. Aos 17 anos ele aprende o Esperanto. Vocês já ouviram falar do Esperanto? O Esperanto é aquela linguagem, né, que muitas pessoas estudam, que seria uma linguagem universal, onde todos os povos se uniriam falando uma só língua, que hoje a gente sabe que o inglês tomou mais essa posição, né, mas o Esperanto tinha essa esperança de ser isso. E ele então estuda e aprende e virou um grande divulgador do Esperanto. Com 21 anos ele vai para o Brasil, fugindo de perseguições políticas no país dele. E é dado para ele um dicionário de português. No trajeto que ele vai da Tcheca República para o Brasil, ele aprende o português. Viu? Se a gente está tendo dificuldade de aprender inglês, eu criei uma teoria que nós não viemos de navio. Se a gente tivesse um navio e demorasse, a gente aprendia. Aprendeu? Trouxe o dicionário? Gente, não. Tem gente que tem uma facilidade incrível, né? Incrível aprender línguas. E procurem depois esse nome, Francisco Valdomiro Loureis. Ele falava várias línguas. E aí ele chega no Brasil, se estabelece lá, e ele procura um cargo, então, que ele precisa fazer uma prova. E lá é perguntado para ele quantas línguas ele falava. E ele diz assim, olha, assim, entre falar bem a língua, ler, escrever, 52. Uou! Isso, tem outras que eu estou aprendendo, mas não estão desenvolvidas algumas línguas mortas, uma coisa assim, mas não estão muito desenvolvidas, então posso contar. E é dito que tem uma hora que eles chegam assim, vamos ver, né? Tá contando vantagem, né? Igual a gente fala português, inglês, espanhol. Tem gente que ainda fala assim, fala italiano, né? A gente entende uma frase de italiano e ainda fala italiano. E aí, ele tá brincando, claro que não fala isso. Aí chamou uma pessoa que trabalhava no prédio que falava japonês. Fala assim, vamos ver se você fala mesmo. Vamos chamar aqui nosso amigo que fala japonês. Ele conversa com essa pessoa em japonês, não só em japonês, como o regionalismo da parte que a pessoa tinha vindo do Japão. Ele sabia fazer a diferença. Então, assim, é isso, né? Que Militão vem falar pra gente. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Mas nós não lembramos. Mas eu acho que a espiritualidade, Deus, né, deixa assim de vez em quando, fala assim, vamos mandar um para eles saberem que é verdade. Porque não é possível, gente, alguém aprender em uma encarnação só tantas línguas. Não é possível. Então, em algum momento ali, naquele ser, ele tem um desenvolvimento que ele lembra essas línguas. É só ele dar uma estudadinha que vem para ele muito fácil. Coisa que pra gente, né, a gente vê pessoas que chegam e aprendem o inglês assim, 1, 2, tá falando. Tem gente que estuda, não é possível, a pessoa não tá dentro dela, ela não consegue pegar, né? Então é isso que ele está falando, a gente já teve isso. Então, nós precisamos ir pesquisando o que está dentro da gente, pra gente ir colocando, principalmente as coisas boas, né, gente? Trazendo isso, porque vai ser só uma lembrança que a gente vai ter, mas se a gente ficar parado, como que eu faço isso? Então agora, vem a pergunta que a gente já tinha colocado, mas agora a gente tem que pensar mesmo, né? Depois de tudo isso. Eis porque o Espiritismo te pergunta. Não faz sentido agora? Depois desse texto todo, o Militão diz, então, olha só, o Espiritismo que está ensinando tudo isso, não
não julgas que já é tempo de renovar? Depois de todas essas encarnações, de todo esse planejamento, de tudo que é feito por nós, sem renovação, que vale a vida humana? Então, realmente, nós temos que parar para pensar isso. O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu trabalho? Porque eu não estou sozinho. Tem uma equipe de encarnados e desencarnados planejando toda essa nossa vinda. Esse núcleo familiar que nós viemos, às vezes a gente sai de um lugar e encontra alguém e fala, nossa, essa pessoa é família. Isso não é por acaso. Né? Então tem todo um planejamento. É isso, e é uma realidade. Então eu preciso me renovar, eu preciso pegar essas oportunidades e fazer alguma coisa com isso. Vemos mais e mais, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas ficando em casa, né? E até mesmo é patológico, né? A pessoa não consegue sair de casa, a gente vê isso, tem ataque de pânico se for sair. Não, gente, é pouquinho, mas se isso estiver acontecendo, pede ajuda. Vai, né? Psicólogos, psiquiatras. Antigamente se falava psiquiatra só para quem é maluco. Não, hoje todo mundo, né? Vamos ao psiquiatra, vamos ao psicólogo, vamos procurar algum lugar que nos faça bem, que nos faça refletir, para a gente não chegar a um ponto desse, né? De ficarmos em casa sem esse movimento, porque já é tempo de renovar. E Militão agora dá um puxão de orelha, se até aqui já não tivesse sido, né? Ele diz assim: se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste, o que fizesse, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida, quer dizer, unida, à matéria gasta da encarnação precedente, enfrentando um jardim de cadáveres. Ele é forte aqui, né? Ele dá um puxão de orelha mesmo. Então, tipo, se for para você ficar não fazendo nada, esse planejamento todo serve para quê? Né? Já é hora da gente crescer e falar, não, esse é o momento dessa renovação. E ele diz, perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Vou repetir. Perante o bem, ainda bem que ele colocou quase sempre. Senão, meu Deus, a gente já sai depressivo daqui, né? Quase sempre. Temos sido constantes na inconstância. Nós não conseguimos ter constância nas coisas que fazemos. Começamos algo, desistimos, paramos. Não dá, tal pessoa. Ao invés de conseguirmos manter, seguir, né? Quantas vezes, gente, a gente quer vir a casa espírita e não conseguimos? E você não tem um porquê daquilo, você simplesmente senta no sofá e fica, hoje não vou, né? Então isso que ele está falando, a gente não tem uma constância, né? Fiéis à infidelidade, triste, né? Esquecidos que tudo se transforma, né? Com exceção da necessidade de se transformar. Nós precisamos nos transformar constantemente, essa transformação precisa ser feita dentro de nós, né? Nós não vamos transformar o outro. Vivemos em família e sempre queremos que o outro modifique alguma coisa. Você não está fazendo assim, se você fizesse assim, ia ser melhor para mim. Comece essa transformação. Comece a fazer, que a gente vai ver que ao nosso redor vai se modificar. Né? A pessoa está fazendo isso, deixa eu ver o que ela está fazendo, ela está tão bem. Deve ser uma coisa boa que ela está fazendo, né? Então essa transformação é constante. Vive novamente na carne para o burilamento, que quer dizer aprimoramento de teu espírito. Cada vez, então, estamos melhorando um pouquinho. O Eustáquio nos mostrou bem isso, né? E aí, o Militão Pacheco vai nos dar uma receita de como fazermos essa transformação. Já pensou sair daqui e falar, mas o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Ele dá uma receita. Preparados para a receita? Vamos fazer isso? Vamos seguir? É pequenininho. Ama e trabalha. Trabalha e serve. Essa é a receita. Se eu quero me transformar, se eu quero me renovar, se eu quero me modificar, ame, trabalhe. Esse amor começa por nós mesmos. Se ame, né? Trabalhe para essa melhora íntima, que não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas se ame, trabalhe e serve.
quando a gente chegar perto do outro, que seja com esse sentido de servir. Porque o outro eu não vou transformar, o outro eu não vou renovar. Esse é o trabalho do outro. Então que eu sirva coisas pequenas, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande e não dá conta, né? E que a gente comece das coisinhas pequenas, né? A gente falou, né, um momento ali, a reencarnação do Eustáquio foi pedida por intrigas, porque ele, né, jogava uma pessoa contra a outra. Então, tipo assim, até isso, se a gente não fizer isso, nossa, é melhor não comentar, eu fico quieto. Isso já é servir, né? Que eu não faça nada contra o outro. Que são coisas pequenas, um bom dia, um sorriso que a gente possa dar, né? Atenção para alguém, isso modifica. São coisinhas pequenas assim. E aí, Melitão termina nos dizendo: a reencarnação é o caminho da grande luz. Bom dia a todos, aproveitem o domingo, fiquem com Deus.